Voltamos para o nosso último bloco da entrevista especial com o senador eleito pelo PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira. A gente falava no bloco anterior sobre suas bandeiras, o senhor apontou uma reforma tributária como sua principal defesa aqui no Congresso. Chegou a dizer que o Estado às vezes gasta mal, precisa de mais recursos e, no entanto, a sociedade brasileira já está sentindo o peso do volume de recursos que deixa nas mãos do Estado. O senhor chegou também com um abaixo-assinado, deixando claro que a volta da CPMF poderia ser muito prejudicial na sua avaliação à sociedade brasileira. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Tá. Eu acho realmente que se a carga tributária brasileira é muito pesada, já falamos sobre os problemas que ela ocorre, é injustamente distribuída, ela leva a custos indiretos muito grandes para quem produz, enfim. E é muito difícil de fazer uma reforma no conjunto de tudo, tentar chegar logo ao paraíso sem passar por algumas etapas de purgatório, pelo menos. Bom, para tirar o povo brasileiro do inferno tributário que vive. Mas, olha, coisas que poderiam ser feitas para melhorar. Por exemplo, guerra fiscal. Né? Uma das formas mais terríveis de guerra fiscal, porque prejudica não só os estados que sofrem os ataques, mas prejudica a economia nacional como um todo, é a importação que por alguns estados que concedem benefícios ao ICMS sobre importação dos produtos que entram no Brasil pelos portos ou mesmo aeroportos desses estados. Né? Então, esses estados põem lá uma alíquota de 3% do ICMS. Geralmente, nem sequer esse 3% é pago pelo importador, porque eles financiam isso, esses estados dão prazo para pagar. E essa produção, esse produto estrangeiro, né, entra no Brasil e vai para o Estado consumidor. Concorrendo com a produção nacional de outros estados. Em condição muito vantajosa em relação ao produto do Estado onde ele é consumido, que paga a alíquota de 12% a 18%. Para resolver isso, não precisa de uma grande reforma tributária, precisa de um entendimento político, que não é coisa fácil, mas aqui no Senado está tramitando uma proposta, um projeto de decreto legislativo para reduzir a alíquota interestadual a 0%, ou a 2% ou a 3%, de modo a acabar com isso, com essa vantagem comparativa dos estados que dão um ICMS menor para quem entra pelos seus portos. Entendeu? Isso já foi apresentado pelo líder do governo, Romero Jucá. O senhor representa o estado mais rico da federação, aquele que é economicamente mais importante, inclusive para as divisas nacionais. Muito se fala que, quando se fala em reforma tributária, é difícil fazer uma reforma sem ter o apoio de São Paulo, mas sem prejudicar São Paulo. Jamais haveria uma redistribuição efetiva dessa carga tributária, dessa capacidade dos outros estados de se recuperarem. Essa é a sua proposta. O senhor acredita que desequilibraria essa balança ou equilibraria um pouco mais? Não, equilibra mais, porque não é só São Paulo que é prejudicado com esse sistema. São outros estados também que são muito prejudicados com isso, né? E, sobretudo, a economia nacional. Nós estamos subsidiando emprego na China. Não tem cabimento quando a gente precisa de emprego aqui. Né? Outra coisa que poderia ser feito é vermos quais são os impostos que ainda hoje oneram as nossas exportações e acabarmos com eles, para que as nossas exportações possam crescer e, com isso, expandir a nossa economia nacional, gerar empregos aqui dentro. Hoje é difícil a exportação. Os nossos produtos estrangeiros concorrem em condição de desigualdade por causa do câmbio supervalorizado. Né? E ainda tem que pagar imposto sobre aquilo que nós exportamos. E é nesse sentido que a CPMF pode ser prejudicial? Porque é em cascata? É em cascata. Né? O limite do Simples. O Simples é um sistema no qual se enquadram as empresas que faturam até R$250 mil por ano. Né? Então, com o Simples, o empresário paga uma única alíquota, ele paga todos os tributos, inclusive contribuições previdenciárias. Então é um sistema bom, um sistema simples. Acontece que se a empresa crescer um pouquinho, ela cai fora do Simples e entra outra vez no Simpoal e no inferno tributário. Então nós temos que aumentar o limite do Simples. E indo por pequenos retoques,
até chegarmos realmente a uma reforma mais profunda, que é, na verdade, a reforma do ICMS. Nesse início de legislatura, muito se falou sobre uma outra reforma, a reforma política. O presidente do Senado chegou a colocá-la como uma prioridade, ela fez parte dos discursos até da presidenta. O senhor acredita numa possibilidade de mudança, de reforma efetiva do sistema político eleitoral brasileiro? Aproveito para lhe perguntar, qual deveria ser essa reforma? Eu sou distritalista. Tá? Eu acho que o voto distrital, em que o deputado ou o vereador é eleito numa região do seu estado ou numa parte da cidade, né, aproxima mais o eleitor do eleito, facilita a fiscalização, a tomada de contas do mandato por parte dos cidadãos. De alguma forma é menos confuso, barateia as eleições. Em vez de São Paulo, um deputado em São Paulo tem que disputar a eleição em 645 municípios, né, e 30 milhões de eleitores. Você fazendo o distrito, você torna, inclusive, a possibilidade você possibilita uma fiscalização maior do gasto eleitoral. Né. Esse, no meu entender, é o ponto que seria, para mudar para melhor, é isto. O resto, sinceramente, acho que pode piorar. O Senado discute hoje uma proposta de emenda à Constituição para criar os tais distritões. É um horror isso. Na prática, esse distritão é o seguinte, para o nosso telespectador, em vez de... É o contrário do distrito que eu estou propondo. No distrito que eu estou propondo, lá na região de São José do Rio Preto, onde eu era eleito em São Paulo, você pega lá um certo número de municípios que compõem um distrito eleitoral e elege o deputado federal naquele distrito. Você divide o Estado em 70 distritos, porque são 70 o número de lugares a que o Estado tem direito na Câmara dos Deputados. Pronto, então você ali é um voto regionalizado, próximo do cidadão. Cada um vai representar aquela sua região. Aquela região vai cuidar também dos aspectos gerais. Claro. Os deputados nos Estados Unidos são eleitos por distritos. E, no entanto, cuidam das questões gerais. Você vê a briga hoje entre os republicanos e democratas, especialmente na Câmara, eleita pelo distrito. Mas são questões políticas, sem deixar de lado o tema local e a fiscalização do eleitor. Né? Eu me lembro quando fui para os Estados Unidos, em 65, até estava junto com o Roberto Freire. Fiquei numa casa de família e tal, e as pessoas falando sobre a política americana no Brasil, eu dizendo da interferência dos Estados Unidos no golpe em 64. Então a pessoa diz, olha, eu vou falar com o meu congressista. Aqui não existe isso. Né? Bom, o distritão é o contrário disso. É você fazer a eleição, é o candidato mais votado entre os 70 deputados. Transformar o Estado num grande distrito. Então, com isso, praticamente acaba a função do partido político, porque hoje, bem ou mal, o partido político, a votação no partido, na legenda, ajuda a eleição do deputado, portanto, dá um pouco mais de força ao partido político. Aí, não, o partido praticamente desaparece, é apenas um cartório onde registra a candidatura. As eleições vão ficar muito mais caras, né? E vai acontecer o quê? Cada um vai ser dono do seu próprio mandato. Não vai ter, eu vou ter que fazer campanha, se eu for candidato em São Paulo, a deputado, vou fazer campanha em São Bernardo do Campo e lá em Borá. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Né? Eleição cara. Porque o deputado Tiririca. O deputado Tiririca foi um voto de protesto. Protesto contra a maneira como se faz política no Brasil. Não é um voto. O voto do deputado e outras figuras que foram objeto de voto de protesto não existe porque as regras eleitorais são assim ou assadas. São porque o político brasileiro se comporta mal. Porque confundem prerrogativas com privilégios, porque se engalfinham em briga por distribuição de cargo, porque fazem muitas vezes mau uso das emendas parlamentares, como vimos recentemente o que aconteceu nas emendas para o turismo, que acabaram parando, beneficiando instituições fantasmas e foram parar no bolso de políticos corruptos. Por isso é que existe o voto de protesto. Não é porque o sistema eleitoral é proporcional, isso ou aquilo. Não é. Isso aí é errado. Senador, minha última perguntinha para a gente finalizar esse programa. Sua expectativa, já que é a primeira vez que o senhor chega ao Senado e o senhor que
como o senhor mesmo contou, nós falamos aqui no programa, já foi deputado estadual, já foi secretário, já foi ministro, já foi vice-governador, agora pela primeira vez ocupa essa Casa da Federação. Alguma expectativa muito diferente? Ah, muito. Para mim é o coroamento de uma vida política, é o coroamento. O Senado não é só uma casa legislativa, como você falou, é a Casa da Federação. Tem o poder legislativo equivalente ao da Câmara, mas tem outros poderes também, como, por exemplo, a indicação, sabatina os ministros do Supremo, os embaixadores, é o lugar onde se procura as fórmulas de boa convivência entre os estados, né? Aqui eu tenho colegas que foram governadores, ex-presidentes da República, enfim, é a mais alta casa legislativa do país, né? E alguém que viveu a vida toda tendo como norte, como na sua vida, a democracia e que se dedicou tanto como eu me dediquei, que tem tanto gosto pela vida parlamentar a qual eu me dediquei, chegar no Senado, para mim, realmente é o coroamento da minha carreira. Eu vou me dedicar a isso de corpo e alma, todos os dias da semana. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Aloysio Nunes Ferreira, eleito pelo PSDB de São Paulo. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau.